Ei, 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 para tudo! Para tudo! Você ainda acredita que pneu careca segura na chuva se o piloto for bom? Ou que trocar óleo é coisa de frescura e que moto de verdade aguenta qualquer coisa? Então senta aí, pega seu capacete, coloca no joelho para não cair da cadeira de tanto rir e de tanto se assustar, porque hoje a gente vai destruir os maiores mitos sobre motos que circulam por aí. E se você é motociclista raiz, motociclista novo ou aquele que fica ouvindo conselho de oficina sem questionar nada, esse vídeo foi feito para você. Hoje eu vou te mostrar 5 mitos sobre motos que quase todo mundo acredita e que só os burros continuam acreditando depois de ver esse vídeo. Cola aqui porque tem muita informação, tem muita risada e tem muita coisa que vai mudar a forma como você cuida da sua moto. Bora! Mas antes de entrar nos mitos, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde vêm essas informações que a gente recebe sobre motos? A resposta honesta? De grupos de WhatsApp, de aquele amigo que manja muito, mas nunca leu o manual, de vídeos no YouTube com 10, 15 anos que ninguém atualizou, de mecânico de beira de estrada que aprendeu no improviso, e claro, da famosa escola da vida, que às vezes ensina certo e às vezes te manda reto para a oficina com um prejuízo salgado. A gente entende, é difícil separar verdade de bobagem quando você é apaixonado por motos. A paixão faz a gente aceitar qualquer coisa que soa bem, qualquer dica que parece fazer sentido na superfície. Mas moto não perdoa a ignorância, e é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Mito número 1. Vem comigo. De amigos, em grupo de WhatsApp e até de boca de mecânico que devia saber melhor. Troca óleo só quando o motor começar a pedir, quando aparecer barulho, quando der sinal. Meu amigo, minha amiga, quando o motor começar a fazer barulho, o estrago já foi feito. Não é sinal de que está na hora de trocar. É sinal de que você deveria ter trocado há muito tempo e agora vai pagar caro por isso. O óleo do motor tem uma função muito clara: lubrificar as peças internas, reduzir o atrito, dissipar calor e ainda carregar impurezas para fora das peças móveis. Com o tempo e uso, esse óleo se degrada, ele perde viscosidade, fica cheio de partículas metálicas e resíduos de combustão e começa a fazer o oposto do que deveria fazer. Em vez de proteger, passa a agredir o motor. Pensa comigo de um jeito simples. É como você passar semanas sem trocar a água de uma panela que você usa todos os dias para cozinhar. No começo tá razoável, mas chega um ponto que aquilo virou um caldo de sujeira que vai estragar tudo que você colocar dentro. Com o motor é igual, só que o resultado é uma revisão geral que pode custar de R$500 a R$2.000 ou mais, dependendo da moto. A troca de óleo é uma das manutenções mais baratas que existem. Dependendo da moto e do tipo de óleo, você resolve isso por R$60, R$80, R$100. Comparado ao custo de retificar um motor, é migalha, é literalmente migalha. O certo, siga o manual do fabricante. A maioria das motos pede troca de óleo a cada 3.000 ou 5.000 quilômetros, dependendo do modelo e do tipo de óleo usado. Mineral, semissintético ou sintético, cada um tem sua vida útil. Lê o manual, respeita o intervalo e seu motor vai te agradecer por anos. Esse aqui é o favorito dos grupos de economia de combustível. Tem gente que jura de pé junto que andar a 40 km por hora é o segredo para não gastar gasolina. Que moto econômica é moto lenta, que se você acelerar, tá jogando dinheiro fora. Meu povo, isso é meia verdade. E meia verdade, dependendo do contexto, é uma mentira completa. Deixa eu explicar. O motor de uma moto tem uma faixa de rotação onde ele trabalha com mais eficiência. Fora dessa faixa, seja muito abaixo ou muito acima, o consumo aumenta. Quando você anda muito devagar, especialmente em marchas altas sem rotação adequada, o motor trabalha puxando pesado em baixa rotação, o que gera ineficiência. Quando você anda em alta velocidade com rotações excessivas, o consumo explode do outro lado. O ponto ideal de economia está na chamada faixa de torque médio, que varia de moto para moto, mas geralmente fica entre 4.000 e 6.000 rotações por minuto em motos de uso urbano. Nessa faixa, o motor entrega potência com menos esforço e, portanto, com menos combustível.
Outro erro clássico: andar em marcha baixa por muito tempo porque parece que a moto vai mais devagar e gasta menos. Não gasta menos, gasta mais. Marcha baixa em velocidade que pedir a marcha maior é igual a pedir para o motor trabalhar mais do que precisa. A dica prática de verdade: suba de marcha no momento certo, mantenha a rotação equilibrada, evite acelerações bruscas e freadas desnecessárias. Esses 3 hábitos juntos fazem mais pela sua economia do que qualquer mito de velocidade baixa. E o pneu calibrado faz diferença, galera. Pneu murcho aumenta a resistência ao rolamento e aumenta consumo. Mais um mito derrubado de brinde: pneu murcho deixa a moto mais estável. Não, deixa mais lenta, mais pesada e mais gastona. Calibra o pneu, respeita a pressão do manual. Esse mito tem um charme especial. Ele existe para assustar quem quer comprar uma moto esportiva e para justificar quem não comprou. Soa como sabedoria popular, mas na prática é uma generalização preguiçosa. Moto esportiva é sinônimo de oficina toda semana. Vamos com calma aqui. É verdade que motos esportivas, especialmente as de alta cilindrada, têm manutenção mais cara que uma moto de uso urbano simples. Isso é real. As peças custam mais, os intervalos de alguns itens são menores e o nível de exigência do motor é maior. Mas quebrar rápido, isso depende de uma coisa que muita gente ignora convenientemente: a pilotagem e a manutenção preventiva. Uma moto esportiva tratada com cuidado, com óleo em dia, com revisões respeitadas, com pilotagem consciente e sem abuso extremo, tem uma vida útil longa e confiável. Uma moto popular negligenciada, sem manutenção, com óleo podre e pilotagem agressiva, quebra com a mesma frequência, só que com peças mais baratas. A diferença não está na categoria da moto, está no comportamento do dono. Agora, tem uma parte desse mito que merece atenção real. Se você comprar uma moto esportiva sem ter condições financeiras de manter a manutenção correta, ela vai te dar problema. Não porque é fraca, mas porque você não vai conseguir sustentá-la do jeito que ela precisa. Então o conselho aqui é: antes de comprar qualquer moto, especialmente as de maior performance, pesquisa o custo médio de manutenção anual. Entra em fóruns, grupos especializados, conversa com donos do mesmo modelo. Toma uma decisão baseada em dados, não em mito. O mito não é que moto esportiva quebra rápido. O mito é que você pode tratar qualquer moto de qualquer jeito e esperar que ela aguente. Isso sim é bobagem de quem não entende de moto. Agora o negócio fica mais sério. Esse mito aqui não é só um erro de manutenção. Esse mito pode te matar, literalmente. Pastilha de freio só troca quando travar, quando der aquele rangido, quando parar de funcionar de vez. Galera, o freio é o sistema de segurança mais importante da sua moto. Não é o capacete, não é o colete refletivo, não é o ABS, embora todos sejam importantes. É o freio, porque se o freio falhar, nada mais importa muito. A pastilha de freio é um material de fricção que pressiona o disco para desacelerar a roda. Com o uso, esse material vai se desgastando. Quando ele chega no limite mínimo, começa a pressionar metal contra metal, disco contra suporte metálico da pastilha. O resultado é um rangido horrível que todo mundo já conhece. E o que acontece depois? Você perde eficiência de frenagem de forma drástica. O disco começa a ser riscado e danificado. O que era uma troca de pastilha por 40 ou 80 reais vira uma troca de disco que pode custar 300, 500 reais ou mais dependendo da moto. E pior, em um momento de frenagem de emergência, com pastilha no limite, você pode simplesmente não conseguir parar a tempo. Em uma situação onde cada centímetro conta, essa diferença pode ser a linha entre um susto e um acidente grave. Como saber a hora certa de trocar? Primeiro, consulte o manual. A maioria indica a espessura mínima da pastilha. Segundo, peça ao mecânico de confiança que verifique na revisão. Terceiro, fique atento a qualquer mudança na resposta do freio. Se está pedindo mais força, se a distância de parada aumentou, se há vibração. Esses são sinais de que é hora de verificar. Prevenção de freio não é gasto, é investimento em vida. E esse papo de ainda tem serventia quando a pastilha já está no limite é o tipo de economia que nenhum motociclista consciente deveria fazer. Então, galera, vamos recapitular rapidinho os 5 mitos que a gente desmontou hoje. Mito 1. Trocar óleo só quando o motor reclamar.
Errado. Troca no intervalo certo ou paga caro depois. Mito 2. Quanto mais devagar, mais econômica. Errado. Eficiência está na faixa de rotação correta, não na velocidade mínima. Mito 3. Moto esportiva quebra rápido porque é cara. Errado. O que quebra é moto mal cuidada, seja ela qual for. Mito 4. Pastilha de freio só troca quando travar. Errado e perigoso. Freio é vida, não é economia. Mito 5. Pneu careca segura na chuva com bom piloto. Errado, perigoso e potencialmente fatal. A física não negocia com habilidade. A lição que fica é simples. Antes de acreditar em qualquer dica sobre moto que você ouviu no grupo de WhatsApp, na beira da estrada ou de um amigo que entende tudo, questiona, pesquisa, consulta o manual e, quando tiver dúvida, fala com um mecânico de confiança. Informação correta é a melhor manutenção que existe. E aí, qual desses mitos você ainda acreditava antes de assistir esse vídeo? Não tem vergonha não, todo mundo já caiu em pelo menos um. Conta aqui nos comentários, bora desmistificar juntos e ajudar mais motociclistas a tomarem decisões melhores. Se esse vídeo te ajudou, te fez repensar alguma coisa ou te fez rir, já deixa o like, que custa zero e ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. E compartilha com aquele amigo que você sabe que ainda acredita no pneu careca. Faz isso por ele, pode salvar a vida do cara, sério. Até o próximo vídeo, galera! Dirige com cuidado, pilota com consciência e não deixa o mito te dominar. E chegamos ao mito mais perigoso e mais idiota da nossa lista. O campeonato. O rei dos mitos. O mito que mais manda motociclista para o hospital. Pneu careca segura na chuva se o piloto for bom. Não. Não segura. Não importa o piloto. Não importa a experiência. Não importa se você pilota há 20 anos. Pneu careca na chuva é roleta russa com rodas. Deixa eu explicar a física disso de um jeito simples. O pneu de moto tem uma banda de rodagem com sulcos e ranhuras que tem uma função específica: direcionar a água para fora da área de contato entre o pneu e o asfalto. Quando você tem água na pista e sulcos no pneu, essa água é expulsa para os lados e a borracha mantém contato real com o chão. Tração, aderência, controle. Agora, pneu careca não tem sulcos, ou tem muito pouco. Quando há água na pista, essa água não tem para onde ir. Ela fica entre o pneu e o asfalto, formando uma película fina. Isso tem um nome técnico que você já deve ter ouvido: aquaplaning. E quando o aquaplaning acontece, o pneu literalmente perde contato com o chão. Você não está mais pilotando, você está deslizando sobre uma camada de água sem controle nenhum. A habilidade de pilotagem não muda a física. Não existe reflexo rápido o suficiente para controlar uma moto que perdeu completamente a aderência. O melhor piloto do mundo, com pneu careca na chuva, está vulnerável do mesmo jeito que um iniciante. E sabe o que é mais absurdo? Pneu novo não é caro, relativamente falando. Um par de pneus para motos urbanas pode sair por R$200 a R$400, dependendo do modelo. Comparado ao custo de uma internação hospitalar, de uma cirurgia, de meses de recuperação, ou ao custo que não tem preço nenhum, que é a sua vida, é literalmente o investimento mais barato que você pode fazer. Como saber se o pneu precisa ser trocado? Olha para os indicadores de desgaste, aquelas pequenas saliências dentro dos sulcos. Quando o pneu chega no nível dessas marcas, acabou. Também fique de olho em rachaduras nas laterais, bolhas ou qualquer deformidade. E nunca, jamais, use pneu careca na chuva, achando que sua habilidade vai te salvar. Não vai. Moto importada é sempre melhor que moto nacional. Esse mito tem uma mistura de complexo de inferioridade com falta de informação que é quase poética. O mito: tudo que vem de fora é superior. Moto importada tem qualidade melhor, tecnologia melhor, dura mais. A realidade depende muito do modelo, da marca, da categoria e do uso. Algumas motos nacionais produzidas aqui no Brasil são desenvolvidas especificamente para as condições das nossas estradas, do nosso combustível com etanol, do nosso clima tropical. Isso significa que certas características foram ajustadas justamente para funcionar bem aqui.
Além disso, moto importada no Brasil tem um custo de manutenção significativamente mais alto na maioria dos casos. Peças demoram mais para chegar, às vezes precisam ser importadas. Mecânicos especializados são mais difíceis de encontrar em cidades menores. Uma revisão que numa moto nacional custa R$ 200 pode custar o dobro ou mais numa importada equivalente. Não existe fórmula universal. Existe a moto certa para o seu uso, o seu orçamento e a sua realidade. Pesquisa antes de comprar. Não escolhe moto por status de origem. Gasolina aditivada sempre vale a pena para qualquer moto. Rápido esse aqui, mas importante. O mito. Gasolina aditivada é sempre melhor e toda moto se beneficia dela. A realidade, a gasolina aditivada tem aditivos que ajudam a limpar injetores e bicos, reduzir depósitos e melhorar a combustão em motores que são projetados para se beneficiar disso. Para motos com sistema de injeção eletrônica, pode fazer sentido usar ocasionalmente. Mas para motos mais simples, carburadas, com motores projetados para gasolina comum, a diferença prática é mínima e o custo adicional por litro ao longo do tempo representa uma despesa que não tem retorno proporcional. Use o combustível que o fabricante recomenda para o seu modelo e não jogue dinheiro fora seguindo o modismo de posto. Mas pera. Eu disse que ia trazer mitos bônus e não sou de enganar ninguém. Então bora que tem mais. Moto precisa ficar no ponto morto em cada semáforo. Esse aqui é clássico dos clássicos e você vai encontrar motociclistas que defendem isso com unhas e dentes como se fosse lei da física. O mito. Manter a embreagem pressionada parado no semáforo desgasta a embreagem. Por isso, você deve sempre engrenar o ponto morto em cada parada. A realidade. Sim, manter a embreagem pressionada por longos períodos, tipo minutos a fio, gera um aquecimento maior no sistema e algum desgaste adicional. Isso é verdade. Mas em paradas curtas de semáforo, de 30 segundos a 1 minuto, o desgaste é desprezível e absolutamente dentro da tolerância normal do sistema. O que essa prática de ficar sempre no ponto morto pode causar é uma demora maior na saída do semáforo, especialmente em situações de risco onde você precisa reagir rápido. Em vez de soltar a embreagem e sair, você precisa engatar a marcha, ajustar e sair. São décimos de segundo que em situação de emergência fazem diferença. A recomendação prática. Em paradas muito longas, engrene o ponto morto. Em semáforos normais, embreagem pressionada e primeira engrenada está perfeitamente dentro do aceitável. E esses foram os mitos bônus que eu prometi. Espero que você saia desse vídeo com menos mito na cabeça e mais informação de qualidade para tomar decisões melhores sobre a sua moto. Qualquer dúvida tá aqui nos comentários. Um abraço, galera, e até a próxima!